Hoje vamos acompanhar a segunda parte da reportagem Rotas de Mato Grosso, Rio das Mortes. Na semana passada, vimos a força e a vida em torno deste, que é um dos principais rios do estado. Já hoje, infelizmente, vamos acompanhar a degradação ambiental. Desrespeito que começa na nascente do rio e segue por quase todo o seu leito. O rio foi a principal fonte de inspiração para a poesia do ribeirinho, popularmente conhecido como Xará. Quem reside em Chavantina pode se orgulhar da sua sorte, porque tem belezas naturais e as lindas praias do Rio das Mortes. E quando eu levanto de manhã, que eu abro ali o vitrô, o balcão ali, que eu olho o rio, pelo menos 10, 15 minutos fico admirando essa beleza que Deus criou e deixou pra gente admirar. Um dos principais problemas dos rios brasileiros, e não é diferente aqui no Rio das Mortes, é exatamente o desmatamento que ocorre nas margens. Aqui nós estamos diante de um cenário complicado. Você nota que a água vai batendo nas barrancas e, consequentemente, assoreando o rio. Um local como esse deveria ter, no mínimo, 100 metros de mata. E aqui você nota que tem menos de 10 metros, ou seja, uns 8 metros no máximo. Não é suficiente. É uma cena que deixa a gente, de certa forma, entristecido, né? Porque nós navegamos nesse trecho em que existem muitas reservas, mas nem com essas reservas foi suficiente para que alguém pudesse chegar e desmatar ao ponto de causar uma depredação tão grande como essa que você está vendo aqui. O jornalista Ney Wellington vive em Nova Chavantina há mais de 30 anos. O seu interesse em tentar entender o que acontece com o rio nas regiões de intensa atividade agrícola o levou à nascente do Rio das Mortes. No ano passado, nós tivemos uma experiência fantástica. Nós estivemos na nascente do Rio das Mortes, que fica entre a Serra de São Vicente e a cidade de Campo Verde. E chegando lá nos deparamos com uma situação que nos deixou bastante preocupados, porque ele nasce em meio ao cerrado, uma vegetação já bem escassa e tudo isso em meio a lavouras de soja. Tanto de uma margem como da outra, o Rio das Mortes ele está ladeado à agricultura, à lavoura de soja. E isso nos deixou bastante preocupado, porque sabemos que o rio precisa da mata ciliar para que ele possa ganhar força e seguir o seu curso natural. O biólogo Marcelo diz que na atualidade o rio vem sendo monitorado por uma avançada tecnologia capaz de detectar em tempo real o desmatamento e outras práticas que possam danificar o rio. Existem os mecanismos que a Secretaria tem através do licenciamento, da fiscalização e do monitoramento ambiental. Os olhos do Estado tá monitorando a propriedade. E aí, por exemplo, aqui de cada uma, então você já tem definido aqui, ó, quando você coloca o detalhe da propriedade, onde que é a área que ele vai poder explorar, onde que é a área de reserva legal, onde que está a faixa de APP, que está bem mais clarinha aqui, ó. Então isso está tudo definido. Se a pessoa, por exemplo, veio aqui nessa área clarinha, que é a área de reserva, e desmatou, o Estado já tem um controle que ele fez um desmate numa área não autorizada. Se ele veio aqui na faixa azulzinha clara e desmatou, ele fez um desmate em APP. Então, esse sistema ele é a ferramenta que a gente está utilizando hoje para ter esse controle. Além da fiscalização via satélite, os agentes trabalham na prevenção e na autuação dos moradores ribeirinhos e turistas que frequentam o rio para o lazer, bem como para as práticas predatórias. A gente tem esse trabalho, é nossa função de ir, de fazer as fiscalizações, de informar, de autuar, de multar, de embargar. Mas o cidadão a gente não pode esquecer, começa com ele. Cada cidadão indo buscar informação e fazendo a sua parte. E isso
a gente vê que isso tem aumentado. Eu acho que a gente pode ter esperança, né? E de fato a gente ter a certeza que vai melhorar e que a gente vai ter um resultado positivo ao longo dos anos vindouros aí. Esse é um dos afluentes do Rio das Mortes, é o Córrego Antártico. E uma peculiaridade nesse local é o encontro dos botos cinzas. Nós estamos aqui na expectativa de tentar capturar uma imagem, apesar de que é difícil. São muitos os botos que estão por aqui, mas eles aparecem rapidamente em alguns pontos e isso dificulta bastante. Mas esse é um personagem da bacia do Araguaia Tocantins e muito presente aqui no Rio das Mortes. Um animal bem característico, aqui na região a gente tem as espécies do boto cinza, no Araguaia também ocorre a espécie do boto rosa, e são animais de grande porte, que infelizmente ainda tem pessoas que acreditam, tem a cultura de achar que o boto seja um depredador dos peixes, que acabam por caçá-los, acaba matando esses animais. Então a gente até pede aí a população de que, se tiver conhecimento de pessoas que estejam aí praticando esse crime ambiental, que é matando o boto, que comunique os órgãos ambientais para que tomem as providências. Durante o tempo em que navegamos pelas águas do Rio das Mortes, tivemos a oportunidade de presenciar a força e a fragilidade de um rio que ostenta o nome de morte, mas que na verdade é um verdadeiro manancial de vida. Acho que nunca Deus não vai deixar acabar, não.